Olá pessoal, olá, 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 tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma noite maravilhosa. Já quero, olha só, o Altimizar, boa noite. Eu sou o Oti, boa noite, Altimizar, né? Sejam bem-vindos a esta noite. Pessoas maravilhosas que eu estou tendo a alegria, estamos tendo a alegria de conhecer. Eu sou o Oti. É o grande. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. A gente viu ele, acho que ele não imaginava, né, a tamanha repercussão quando ele colocou a vida dele ali nos stories, né, Oti, né? A otimizar, olha, tá sendo uma alegria conhecer você. Vivi, boa noite, Vivi, tudo bem, Vivi? Né, carinhosamente, né, chamado pela Vivi. Olá, Moura, Luci, né? Cíntia, a Cíntia falou assim, eu não vou perder, né, Cíntia? A minha irmã Rosângela também está aí, né? Boa noite a todos vocês, é uma noite maravilhosa esta noite. E eu quero começar com uma grande frase. Eliane, grande escritora, né? Grande escritora. Ó, o Oti disse assim que ficou mega feliz, né? E, olha, obrigado. Olha, as doutoras que estarão conosco hoje, olha, Oti, são pessoas maravilhosas, viu? Né? Obrigado e bom trabalho para você também com suas canções, com suas composições. Vai ser maravilhoso. E eu quero começar, né, esta live com uma frase de Van Gogh, né? Que o áudio está bom para vocês? Tá legal? Tá legal para vocês? Manda um joinha. Quero começar esta noite porque às vezes a gente não mensura, né, aonde podemos chegar, né? Grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Vou repetir. Grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Então, eu pequenininho aqui no norte do Paraná, né, na cidade de Cambé, para quem não conhece, né? Doutora Ângela Matilde e agora a ABD, né, reunindo, né, todas essas forças, né, e formando um grande elo, uma grande corrente, para que aconteça a voz para os nossos amigos e amados disléxicos, né? Olá, Ale Ferreira. Ó, agora eu vou introduzir elas aqui na live, gente. Eu vou pedir para você um pouquinho de paciência. Vamos lá. Ó, teve uma aqui, ó. Ela tá aqui já. Vou adicionar. Vamos ver. Oi, Érica. A Érica está aqui, uma grande amiga da dislexia. Olha só. Oi. Na hora, as duas. Duas amigas que se conhecem de longas datas, né? E como? Muitas histórias. Muitas histórias. Então vocês, queridos amigos que estão acompanhando, vocês já estão vendo, já dá para sentir como vai ser essa live, né? Esta live, bom, não vou descrever, né? Porque vai ser, resumir em uma palavra, vai ser grandiosa, maravilhosa, né? Bom, boa noite, espera um pouquinho aqui, tá? Doutora Ângela Nico. Boa noite, doutora Ângela Matilde. Boa noite, Ângela, boa noite, Marcos, boa noite, pessoal. Aqui tá muito frio, e aí, como é que tá? Aqui muito calor. Inacreditável. Inacreditável. Que coisa boa! Aqui começa frio, daqui a pouco tá calor, depois esfria de novo, né? Nossa. Doutora Ângela,
Ângela Matilde, né? Posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A senhora? Eu sei que a senhora não esperava, né? A senhora, assim, a senhora imaginaria ter um filho aqui no Paraná? Ah, mas é uma honra. Que susto! Porque eu Eu tinha pensado assim, uai, descobriram um filho da Ana. descobriram o filho da Ângela. Calma, gente. Eu estou falando isso porque a doutora Ângela Matilde, ela não, esse filho, né? Lógico, o Dislexia Paraná tem 3 mães, né? A Gabi, a Angélica e a Marilda, do Dislexia Mato Grosso. Mas sempre tem as mães, né, que abraçam o Dislexia Paraná. Que hoje a senhora como está dizendo assim, batendo no bumbumzinho, com todo o respeito da palavra, e falando, vai andar, meu filho, vai andar. Né? O que a senhora está fazendo com o Dislexia Paraná, quero agradecer o que a senhora está estendendo esse braço grandão, né, esse coração gigante para nós, doutora Ângela Matilde. Eu fico muito honrada e agradecida, porque realmente, né, a Ângela também está 30 e quantos anos, Ângela, na frente? 34. Olha para você ver. E a Ângela só tem 36, imagina. Imagina como é que é a intensidade da nossa luta. Missão. Olha, Missão. Tem a Rita Bonan, que ela é diretora da Associação Portuguesa de Dislexia, no Polo de Açores. Ela mandou uma mensagem aqui, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que honra. Então, gente, o que eu tenho para dizer da doutora Ângela Matilde, vocês já sabem, né? Agora, desta doutora Ângela Nico, toda vez que ela falava conosco, meu amor, eu quero muito falar com você, vocês não têm noção de como é esta mulher, né? Eu ainda falei, um dia eu quero conhecer a senhora pessoalmente, e também a doutora Ângela Matilde, eu já falei para ela. Sim, né? Né? Quando vai acontecer, não sei, mas... Espero que então, seja breve. Seja breve. Uhum. Então, nesta noite, o Paraná, o norte do Paraná, mas o Paraná inteiro, abraça a senhora doutora Ângela Nico, né? Obrigada. Então, sinta-se abraçado por nós, separados geograficamente, mas unidos pela internet, né? Sinta o calor do nosso coração, da família do Dislexia Paraná, todos aqueles profissionais ali que sempre olham para nós com carinho, que nos apoiam, que nos dão sempre um joinha, compartilham. Sinta-se abraçada. ABD e Ângela Nico. Nossa, já começamos com emoção, eu não posso chorar, hein? Tá bom, eu prometo. Eu queria também dar boa noite para o Marcos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar aqui falando em nome da Associação Brasileira de Dislexia, a doutora Ângela, nossa amiga de muitos e muitos anos. Então, é uma honra estar aqui com vocês, muito grande. O que eu puder ajudar, o que eu puder falar, estamos aqui. Conta-nos um pouquinho quem é doutora Ângela Nico, para que as pessoas possam conhecer, né? Uhum. Então, eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga clínica, pesquisadora com disléxicos desde criança de risco até adolescente e adulto. Faço parte da equipe de avaliação e intervenção do SEDA, que depois eu vou explicar que é ligado à Associação Brasileira de Dislexia. Então, sou especialista em avaliação e intervenção de dislexia, do transtorno da dislexia e de outros transtornos e dificuldades. Faz quanto tempinho que a senhora trabalha com todas, acompanhando os nossos preciosos, né?
Então, a Associação Brasileira de Dislexia foi fundada em 1983, quase 40 anos. Eu estou lá há 34 anos. E assim, muito interessante, vocês não acreditam como eu cheguei na BD e como eu soube da dislexia. Eu estudei numa excelente universidade aqui em São Paulo, que é a USP, né, a Universidade de São Paulo, e nunca havia ouvido falar na dislexia. Eu, um dia abrindo a revista Cláudia, eu vi dislexia, você sabe o que é na revista Cláudia. Nós vamos fazer um curso, né, Associação Brasileira de Dislexia, convidando, eles trouxeram uma pessoa para falar sobre dislexia e eu fui assistir. Então, há 34 anos. E não saí mais de lá. Porque a Associação Brasileira de Dislexia foi fundada por um pai que tinha um filho com muita dificuldade e não encontrava no Brasil ninguém que pudesse ajudá-lo. Então, ele foi para a Inglaterra, na British Dyslexia Association, fez a avaliação e o filho é disléxico. Então, ele voltou para o Brasil e falou, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, então, ele fundou a Associação Brasileira de Dislexia, mas no começo ela só fazia divulgação, né? O que era dislexia em escolas, no Rotary, um monte de lugares, só falar sobre a divulgação da dislexia. E quando eu fiz esse curso, eles me convidaram, aí eles fundaram o CAI, que é o Centro de Avaliação e Encaminhamento, e me convidaram para fazer parte como fonoaudióloga da associação, para fazer a avaliação e depois a intervenção. Então, assim foi fundada a Associação Brasileira de Dislexia. Mas, assim, a Associação Brasileira de Dislexia não tem ninguém que ajude. É uma ONG, né? A gente atende todo mundo que nos procura. A avaliação é paga porque a gente precisa pagar os profissionais. Então, a gente teve que dividir para conseguir ajuda, para atender mais carentes. A gente também atende pessoas carentes, né? Atendida pela mesma equipe, né? Então, a gente fundou o CEDA, que é o Centro de Avaliação e Encaminhamento. É tudo igual, porque está tudo junto. Então, para a BD conseguir os papéis para virar uma ONG, para poder alguém ajudar a gente. E, então, a BD ficou com a parte de estudos, de pesquisas, de palestras, de divulgação, e a CEDA de avaliação e intervenção. Mas é tudo juntinho. Então, essa é a história da Associação Brasileira de Dislexia. Essa é a história do surgimento e da estruturação. Sim. Né? E o fundador existe até hoje, o senhor Jorge Jacó. No começo, ele ajudava muito a BD. Depois a gente falou, não, nós vamos ter que caminhar com as nossas pernas, né? Então, mas ele sempre está atrás da gente, ele sempre... Quando vocês quiserem entrar no YouTube, tem muitas palestras, inclusive, muitas entrevistas com o senhor Jorge Jacó, que é uma pessoa visionária, olha o que ele fez, né? Então, maravilhosa. Ele está com 80 e tantos anos, mas, assim, sempre ao nosso lado, né? Então, isso é maravilhoso, né? Pessoas que olhavam e pessoas que ainda olham, que ainda consta na ABD, olham lá na frente, né? Às vezes as pessoas podem até falar assim, mas é uma utopia o que vocês estão pensando. Não. A gente sabe que não. Exatamente. Porque com os dados que se tem agora, transformados em informações, lá na frente, né, a ABD, né, não somente a ABD, mas todos que trabalham, fazem pesquisa com a dislexia, já têm esses dados para precaver, para prevenir. Né? Me corrijam se eu estiver errado. Não, pesquisa é muito importante, muito importante. Não é, Ângela? Por isso que... Porque tem que comprovar o que a gente avalia e a intervenção também. Então, a gente fala até que é ciência translacional, que sai das grandes pesquisas e nos ajudam nas escolas, na avaliação, na intervenção. Então, a pesquisa tem que estar junto com a gente, não tem jeito. E o Brasil está maravilhoso nesse campo. Imagina eu, há 34 anos atrás, já me mandaram direto para os Estados Unidos. Nossa, eu fiquei assim, humilhada, porque eu falei, gente, eu não sei nada.
Então, aí todo ano eu ia, visitava escola, fazia cursos. Então eu vi a diferença do Brasil, né, de antigamente e de hoje. A gente está e super respeitado. Tem grandes pesquisadores respeitados no mundo inteiro. Então, isso é maravilhoso para a gente. Isso nos ajuda muito, né? E são pesquisadores que com fundamentalização, com números, com casos em mãos, casos reais, não são casos fictícios. Ah, vamos fazer uma experiência. Não, são casos reais, né, que tem em mãos e que merecem o nosso aplauso, né, e o nosso respeito. Porque até surgiu vamos abrir um parênteses aqui, até surgiu uma nova reportagem aí. Eu não vou me adentrar muito porque eu não tenho total conhecimento como se diz, de acadêmico, né? Mas o que nós falamos primeiro lá no grupo lá? Doutora Angela Nico, Juliana, e fomos falando, olha, para os acadêmicos, ajudem a gente, não foi? Né? Porque surgiu uma reportagem, então, eu sou pai, né? Não tenho uma estrutura de conhecimento como vocês pesquisadores. Então, como se diz a doutora Angela, cada um no seu quadrado, né? Respeitando o conhecimento. E o que vocês disserem, né, é dito. Né? Então, gente, muito obrigado, né, por todo o conhecimento que vocês nos trazem, pesquisas, e cada dia mais, desde quando eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim, conhecer, né? Eu digo modo de trabalhar, mas de divulgar a dislexia, eu vejo que vocês não param, né? Vocês não param. E não queremos parar. Nossa, a gente ama o que faz. Não é, Ângela? Isso mesmo. A doutora Ângela Matilde, eu vejo que ela não para, né? Ela até falou assim, filho, eu estou em todas, calma, tá? Fica tranquilo que eu dou conta, tá? Nossa, é muita coisa. Mas a gente faz com tanta boa vontade, com tanto carinho, nossa, porque a gente tem que passar isso para os outros. Né? Hoje a senhora estava no intensivão, né? Fui trabalhar de manhã no intensivão, à tarde fui trabalhar, atender, e agora estou aqui. Agora está aqui. Dessa forma. É assim, né? Não paramos, né? Mas e com esse não parar, né? Com quantas pessoas, assim, a ABD iniciou? No começo era bem pequenininha, né? Era o presidente, o fundador, tinha uma psicóloga que eles faziam as palestras que eu te falei. Hoje em dia a gente tem uma equipe, assim, tem a área administrativa, é bem pequenininha a ABD, sabe? Tem uma área administrativa com 3 pessoas, tem a Samanta, que recebe, que marca os horários, tem a nossa equipe de avaliação e de intervenção, que tem neuropsicólogas, psicopedagogas, tem agora uma médica que foi avaliada por nós o ano passado, uma médica oftalmologista, que ela precisava fazer o exame de especialização, então ela precisava ver se ela era disléxica para ter mais tempo na prova. Ela é disléxica, teve mais tempo, falou, quero trabalhar com vocês, eu quero fazer pesquisa com vocês. Porque na avaliação a gente precisa da fono, da neuropsicóloga, da psicopedagoga, de avaliação oftalmológica que ela está fazendo, avaliação neurológica ou psiquiátrica, processamento auditivo, então precisa de todos. E ela está lá com a gente. Olha que coisa mais linda. Né? Então, ela foi avaliada e já está lá com a gente trabalhando. Então a nossa equipe tem a Gracinha, que a Ângela conhece, que faz um café maravilhoso, você precisa ir lá. Isso. Então, a nossa equipe é pequena, né? Então tem neuropsicólogas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, e muito trabalho, né? Muito trabalho. E lá é muito lindo. A oftalmologista é aquela que um dia eu vi numa foto,
que nós conversamos se seria possível uma live com ela. Ah, não, não. A Não, Juliana ela é outra. também é disléxica, mas ela mora em Santos. Tem uma clínica lá em Santos com o pai dela. Outro dia vamos fazer, né, Marcos? Vamos fazer uma live com ela, que é super interessante também. Super interessante. Para mostrar que é possível num mundo tão complexo. Eu trabalho num laboratório óptico, né? A gente industrializa as lentes, eu monto o óculos, as lentes nos óculos. Só que a gente vê que é um mundo tão minucioso e que envolve números, não somente a parte da patologia, né? Mas envolve números, né? A refração, envolve muitas coisas, vamos ser minuciosas, minimalistas, né? Vamos dizer assim, usar esse termo, né? E ela se destacando na oftalmologia. Pois é. Né? Sofreu muito, levou 6 anos para entrar na faculdade de medicina. E olha aí, chegou lá e agora está com a gente, que é a pesquisa. E avalia os nossos disléxicos, né? E quando houve essa estruturação, essas palestras, vamos falar de antigamente e de hoje. Como que as escolas, professores, como que aceitam e têm reagido em relação à ABD? A gente sempre fala, né? A gente avalia a criança desde pequenininho, 5, 6 anos, que são as crianças de risco, que a gente ainda não pode falar em dislexia. A gente só fala em dislexia depois que ele passou 2 anos pelo processo de alfabetização. Então, essa criança vem, começa a intervenção com a fono, que são os pequenininhos, e depois voltam para fazer uma reavaliação. A maioria é disléxico, mas tem outros que são uma dificuldade de aprendizagem ou outros transtornos. Mas o importante é que ela comece a ser trabalhada. Então, o que a gente fala para os pais? Vocês têm agora o diagnóstico para os disléxicos, vamos falar para o disléxico, mas antes eu quero falar uma coisa, a gente pesquisa todos os pacientes que vêm para a gente, e mais da metade que chega com a queixa de leitura escrita não são disléxicos. Então não adianta falar, vai para BDC e é disléxico. Não é verdade. Que tem a dificuldade, tem um monte de síndromes, então tem outras coisas com a mesma queixa. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, os disléxicos que têm avaliação, que vão para a intervenção, a gente pede para a escola exigir um profissional, porque a escola sozinha não vai conseguir. E o profissional tem que ir à escola, tem que trabalhar junto com essa escola. Então, todas as escolas às vezes ligam, essa criança está sem o profissional, o que eu faço? Eu falo, não, você tem que exigir, porque a escola sozinha não consegue. E a intervenção são 4, 5, 6 anos, né, Ângela? Porque não depende só da leitura escrita. Tem memória imediata de longo prazo, coordenação motora, tem outras coisas que vêm junto que a gente precisa trabalhar. Então, é um trabalho muito longo, muito longo. Então, e às vezes a gente dá uma alta provisória. Por exemplo, eu tenho criança que começa pequenininha. Chega no ensino médio, eu dou uma alta provisória. Mas aí eles querem voltar, porque ensino médio, universidade, são outras coisas. Ângela, eu vou voltar. Então, você trabalha naquele momento outras coisas. Então, o tratamento é longo. Mas eles chegam lá. Ela não tem cura, porque não é uma doença. Mas eles chegam lá. Vocês estão vendo, médicos. A gente recebe, com a pandemia, mudou o perfil das pessoas que nos procuram. Muitos pequenininhos e muitos adultos. Né, muitos adultos que acho que ficavam sozinhos, não sei, muitos adultos têm nos procurado. E então isso é super, super diferente, assim, porque o nosso maior número de pessoas que nos procuram é 3º, 4º ano, quando ela aparece mesmo na escola. Embora ela sendo genética hereditária, os pequenininhos já apresentam alguns sinais também. Então é muita coisa junto, né? Mas todo mundo sabendo consegue fazer esse encaminhamento. Então, a escola, nossa, melhorou muito. Imagina há 34 anos, imagine hoje. Né? A gente ainda encontra, não é, Ângela? Algumas escolas resistentes, alguns professores que não acreditam na dislexia, mas agora com a lei, a gente está mais sossegado. Embora a gente não saiba quando ela vai começar a ser trabalhada,
Mas muitas escolas já fazem, né, Ângela? Mesmo sem a lei, já ajudam, mas outras escolas ainda não. Eu não sei aí com vocês em Belo Horizonte, Ângela, se é a mesma coisa. Tem escolas que têm resistência, tem escolas que realmente têm abertura. A questão é a falta de informação, porque as Sim, pessoas acham que dislexia é um tipo só de dislexia, e não é um tipo só, né? Está aqui a Ângela, fono e psicopedagoga, que não me diz. As pessoas acham que o dislexia é só ver as letrinhas voando. Isso é um estilo, né? sim, E se ela tinha cometida, como a Ângela falou, de outros, né, de outras comorbidades, como processamento auditivo, questão visual, TOD, coisas, fica ainda muito mais dificultoso. Por quê? Um TOD, ele é enfrentativo. E aí, quando tem dislexia, para você chegar, né, motivá-lo e tudo isso em uma família disruptiva é muito difícil, porque para que a gente consiga tratar, a família tem que ser solidária, ela tem que estar junto. Isso é que é bonito na BD, porque a BD trabalha a família e o sim. C trabalha a avaliação. Então, assim, tem lugar para a família, né, para se capacitar, para os profissionais se capacitarem, e tem lugar na avaliação para se chegar a um diagnóstico. Mas o foco não é só o diagnóstico. Nós temos que pensar que o diagnóstico é uma porta aberta para a questão interventiva, né? Sim, O mais importante é a intervenção. Então, quando a sim, Ângela fala do risco, quando ela fala do risco, já são sinais de uma dislexia. Mas a gente não pode falar que é dislexia enquanto não for alfabetizado, né? Mas os riscos estão ali. Então, o que a gente vai fazer? Esperar se danar? Não, vai para a intervenção. Vocês pequenininhos vão para a intervenção. Que aí, quando diagnosticar, já é muito bom. sim. E, e pegando assim o que eu estou aprendendo com vocês, tá? Que para que as famílias que nos assistem que entendam também que a dislexia não é somente fazer as sessões da equipe multidisciplinar e interdisciplinar, né? Ah, então quer dizer que eu vou ter o diagnóstico já fechado, ponto, né? Vocês me corrijam, tá? Mestras, né? Que muitas vezes, nesse momento, não vai se ter ali o laudo da dislexia. É preciso de mais acompanhamento. Estou errado? Não. E que Né? essa Porque família, como a Ângela falou, essa família tem que estar junto com a gente. Não assim, adianta levar no consultório, não é, Ângela? Muitas fazem isso e vão embora. Não, a gente tem que falar. Eu converso sempre com os pais, explico coisas para fazer em casa, que não adianta uma ou duas sessões com a gente. Então, eles têm que ter uma continuidade por causa dessa memória. Então, a gente explica, leva na livraria, leva no teatro, leva ao cinema. Então, tem outras coisas para ajudar. sim, que nem. Vou dar um exemplo, a gente não pode falar daquilo que não vive. Vou dar um exemplo daqui de casa. Ontem eu estava fazendo uma redação com o Davi, e aí eu percebi que do lado direito dele parece que não ia, né? Sabe aquele carro, a manivela, né? Que a gente vai, né? Faz a manivela ali, mas parece que não pega. Aí eu mudei de lado, fui pro lado esquerdo dele. E ali eu fui falando, nós fomos ali debatendo a redação, e parece que virou um carro de Fórmula 1. Né? Eu até imediatamente mandei uma mensagem para a psicopedagoga dele. Ele falou assim, vocês já fizeram a reavaliação dele do PAC? É Eu isso que eu falei, ia não. perguntar. Isso que Aí eu eu ia falei, perguntar. não. Ela falou assim, então, eu vou solicitar. Eu falei, tá bom. Né? Então, assim, para que as famílias entendam, é um acompanhamento, né? Ó, o Davi está com 15 anos, foi laudado com 9, né? Estamos acompanhando, assim, apertando daqui ou dali, de lá e de cá, mas a gente está buscando levar ele a um acompanhamento,
não abandonar, deixar ele a Deus dará, né? Acompanhando e cada vez descobrimos mais coisas em que nós temos que ir ali ajudá-lo também, né? A doutora Ângela fala também, ela me corrige muito, ela precisa deixar esse menino andar sozinho, ele voar, não é? Mas eu sei que ela às vezes, a primeiro momento, assim, você cria uma resistência, mas depois que ela fala, aí você olha assim, é verdade, né? Aonde eu posso ajudar, eu ajudo. Aonde ele tem que caminhar com as próprias pernas, ele Sim. vai caminhar com as próprias pernas. E E eu você vejo que que vai ele é capaz. perceber isso, né? É. E então, assim, os pais precisam estar sempre ligados aos profissionais, conversando com os profissionais que acompanham esse adolescente, essa criança, para que também, né? E a ABD faz isso com maestria, né? Então, eu vou te contar, eu E tenho também, na minha família um neto disléxico. Eu tenho 4 filhos, então eu sempre estudei com meus filhos. E uma das minhas filhas falava, mãe, quando eu tiver filho, não vou estudar com ele. Porque eu era dessa mãe que estudava. E eles não tinham problemas, mas eu adoro estudar. Aí nasceu, assim, para você ver a hereditariedade. Aí minha filha estava namorando, falou, acho que meu namorado é disléxico. Aí ele foi fazer avaliação na BD e era. Não, nem fui eu que fiz, eu não quis fazer. Aí ela casou, teve filhos. O pai do meu genro é disléxico, que é um grande médico. O meu genro é disléxico e nasceu o Luizinho, que é disléxico. Aí eu falei, Ale, agora você vai ter que ajudar, porque a intervenção eu tratei com ele. Falei, agora você vai ter que ajudar. Ai, mãe, até quando? Eu falei, não sei, vamos em frente. E ele estudou numa escola bilíngue, alemão e inglês e português, trilíngue. Teve muita dificuldade, muita dificuldade. Hoje ele entrou na universidade, está na universidade, ele entrou pública e particular, quer dizer, eles chegam lá. Só que o ano passado ele chamou a mãe e falou, mãe, eu sofri muito bullying, você acredita? Então, assim, e ele não contava para não chatear a mãe. Então, isso também é muito triste, né? Então, por isso que os professores têm que ficar atentos para ver como que está essa criança dentro da sala de aula, né? E é uma pena isso, né? e é por isso que a gente não para em fazer essas formações. Olha quantas formações nós já fizemos, né, Ângela? E todas Muito, gratuitas. É sim. gratuita, para que os professores saibam. Isso a gente não faz, vamos aparecer. Não é isso, que a gente só tem trabalho. E muito trabalho. Nenhum. É para que as pessoas elas percebam, né, que também o bullying, né, palha a questão do rendimento. Quando a importância das funções executivas, tem importância das funções conativas, que são as questões emocionais, né? Pois E é. a questão do bullying desequilibra o estado emocional e a saúde mental. Então, a gente precisa entender, né, isso, que não é burrice, que não é preguiça, que não é isso, que é aquilo, e todos os nomes que a gente ouve aí. Né? Mas uma Sim. coisa a gente pode dizer, não é burrice, não é nada disso, mas é ignorância de quem faz bullying. Né? Isso é Então, os adolescentes e adultos que nos procuram para avaliação, todos chegam com a autoestima acabada. Então, como consequência desses prejuízos e dessas dificuldades, eles chegam arrasados. Os adultos choram, porque eu, como sou fono, eu sou a bruxa, porque eu vou fazer prova de leitura, escrita, compreensão. Ai, vai dar. Ai, eu não quero. Essa adulta médica, ela falava: eu não quero ficar aqui, Ângela, eu quero ir para outra sala. Aqui é só leitura escrita. Então, o adolescente adulto tem que ter um acompanhamento psicológico, não é, Ângela? Porque eles chegam, eles são inteligentes, eles percebem né, porque eles não entendem por que eles estão errando, se eles são bons em outras coisas e vão falhar nisso. Então, assim, nossa, volto de novo, né, Ângela? A informação é muito importante. Muito importante. E justamente, se falando sobre bullying, a redação foi sobre bullying, né, do meu filho. Ele falava, eu falei, filho, me explica o que é bullying. Ele falou assim, ele falava desse jeito. Pai, bullying machuca as pessoas e fazem com que elas se sintam magoadas, chateadas, e foi dando um monte. Eu falei, não, filho, mas não, peraí. Vamos lá do início, né?
mas ele pegou a parte negativa do bullying. Lógico, o Pois bullying é todo negativo, é. né? Porque ficou marcas nele, né? E uma das coisas, assim, que talvez nós famílias fazemos sem perceber, acho que vocês convivem isso dentro da clínica, né? É a comparação. Por que o teu irmão? Por que o teu irmão? Por que teu primo? Por que teu tio? Né? Mas vocês faziam isso sem saber, né? Vocês faziam isso sem saber, não é? Eu acho que vocês também não tinham uma informação. Os pais Isso. falam isso, os pais chegam magoados. Eu não sabia, eu briguei, coloquei de castigo, né? Então, aí a gente fala, você não tem culpa disso. Agora, depois que você sabe, sim, não pode fazer isso. É. Então, fiquem cientes, famílias. Eu toquei nesse assunto porque é uma forma também de, Sim, né, de sem inocentemente da parte do adulto lógico. machucar. Mas não repitam mais isso, por favor. Como dizemos, né, cada disléxico é um disléxico. Cada filho é um filho. Eu tenho Uhum, 3 aqui dentro, cada um tem um jeito diferente, uhum. né? Um é mais silencioso, o outro é mais briguento, o outro se deixar derruba a casa, né? Então, assim, é a mesma coisa, queridos professores, né? Dentro da sala de aula, cada aluno é um aluno. Não é porque o Joãozinho tirou 10 que o Pedrinho tem que tirar 10, né? Uhum. Então, olha o teu amigo, olha, a letra do fulano é mais bonita. Ah, você pode ficar igual a letra do fulano. Não, calma, né? Calma. A, 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 a impressão digital que está aqui, ó, no seu dedo é diferente, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente não pode vitimizar também a criança, tá? Sim, sim. Sim. Não, você pode sim fazer referências, você só não pode fazer comparação, né? Então, as referências você pode ter, mas as comparações são que machucam, porque ele não dá conta de chegar. Aí surge ciúme, e aí você começa a terceira guerra mundial dentro da sua casa. Por quê? Ainda mais você que tem, né? A mãe fica com um, o pai outro, e o do meio fica, né, a garupa. Por isso que o filho do meio ele cresce mais rápido, porque ele busca uma identidade mais madura. E se você ainda compara, ele se sente o quê? Abandonado. E esse empoderamento do pai e tudo, se perde, porque ele passa a não acreditar. Aí ele passa a ser que Maria vai com as outras, é o amigo, é isso, é aquilo, é a rivalidade entre os irmãos. Então, essa referência tem que existir. A Sim, comparação é que é. que não pode. Uhum. E uma das coisas que eu sempre busco para eles, né, falando aqui de casa, é falando assim, filho, supere a si mesmo, né? Se hoje eu comecei uma letrinha feia, tente melhorar aquela voltinha do O, né? Fazer o Ozinho com o chapéu, mais bonitinho, né? E assim eles vão fazendo. Supere a si mesmo, né? Vença-se a si mesmo, mas não se autocobre, né? Uhum. Fazer aquela se autocobrança, né? Mas vai devagar, né? E aí eles estão crescendo, né? Então, mas lógico que às vezes o meu exemplo não sirva para a família que está. Cada família é uma família, Uhum. E né? cada disléxico é um É um disléxico. dislexo. Exatamente. Não Então, existe gente, um igual ao outro. Tem da questão da disgrafia também, que está dentro desses transtornos de Sim, aprendizagem, não vai né? melhorar. Não vai Isso. melhorar. É a nível de cerebelo, né, Angela? Sem coordenação motora fina. Então, faz parte do quadro. Então, não adianta também a gente melhorar a letrinha. Tanto que os adultos vão para a letra bastão. Porque é Uhum. tão incompreensível essa escrita, né? Ininteligível, que as escolas não deixam, porque muitas crianças você não entende o que eles escrevem, né? Então, faz parte do quadro. Muito bem, Angela. Uhum. Os pais têm que saber também disso para não cobrar muito isso, porque É. não conseguem, né? Eles não conseguem, né? Porque veja, pessoas, é muito importante isso, que a gente entenda a dislexia, mas também tem que entender as companheiras da dislexia, que são as DIS, né? Então, a gente precisa de saber. É muito raro a dislexia
vem sozinha, mas é muito raro, ela é comórbida, com muitas outras Sim, coisas. Então, a gente sim. tem que ter cuidado com isso. A letra, tem que melhorar a letra, mas eu tenho um problema que não é só de motricidade, tá? Uhum. A disgrafia ela pode ser emocional, motriz e neuronal. Então, assim, é muita coisa relacionada. Nós podemos ter a descalculia. E a descalculia, eu também perco a noção de espaço e de lugar, porque é tudo cálculo. Né? Eu tenho que calcular para estar aqui, para poder passar, por isso que eu sou estabanada. Então, não é só com números, tá? Essa é Também a é com coordenação motora grossa, isso. também. Então, né? E a desortografia, que é Isso. importante. Né? Então, a gente não pode ficar focado numa coisa só. Ah, tá, tem muitas Uhum. pessoas que falam, é disléxico, tá, mas o cara não para quieto, é só disléxico? Não, uai, tem outra coisa. Vamos ver o que é essa outra coisa. Então, o profissional, ele tem que ser um profissional abrangente, um profissional que realmente, como a Ângela falou, que estuda, que pesquisa, porque não é uma coisa só. Se fosse uma coisa só, ia ser tão bom. Ah, não, é só Muito fácil. dislexia. É muito fácil. Se além de ser dislexo, além de ter um transtorno da aprendizagem, tem a intensidade dela. Falar que é todos iguais, todos disléxicos são iguais. Porque um tem um padrão, outro tem outro padrão, outro tem outro padrão. Por isso que nós, mediante a esse entendimento, é que nós vamos fazer intervenções singulares. Serve para a Ângela, Sim. serve para o Marcos, serve para o Davi, né? É singular. Um não Um serve para o a outro. um. Um a um, né, Angela? Eu sou contra para disléxico ter um grupo. Não dá para fazer isso. E, assim, o que a Angela falou da descalculia. Nós fazemos avaliação de matemática na nossa avaliação. Então, a gente consegue ver direitinho o disléxico na matemática, não decora tabuada, não compreende problema, não coloca um número em cima do outro, essa organização temporal, espacial. Então, isso não é descalculia. Né? Então, a gente tem que ver isso, né? Que é bem diferente. Agora, tem disléxico que tem a descalculia, como a Ângela falou. Né? Então, essa comorbidade. Aqui em São Paulo, Ângela, os nossos neurologistas que nos mandam as crianças, assim, eles falam, olha, eu não vou dar, assim, se ele tem TDAH com ou sem hiperatividade. Vocês que ficam mais tempo avaliando, vocês mandam a hipótese diagnóstica. Então, eles não dão antes, eles fazem uma avaliação, depois a gente devolve. Porque também no disléxico tem o problema de foco, diferente de um TDAH. Então, por isso a importância que eu vou bater sempre da avaliação inter e multidisciplinar. Sempre. Não pode adiantar. E não pode esquecer do sono, porque o sono traz muito Sim. falso positivo na questão da memória e questão da atenção. Então, a gente precisa ficar muito atento nas avaliações, pesquisar sobre o sono desse nosso paciente. Porque, dorme bem, apaga, mas que horas? Ele dorme 2 horas da manhã. Uhum. Ou os pais muitas vezes falam, vai dormir, a casa está lá em pandemônio. Isso não é higiene do sono, né? Agora, a questão de apagar não é dormir, tá? Porque para o sono ser aproveitável, eu tenho que entrar no sono REM, um sono de qualidade. Não é só apagar. Né? E as crianças que têm distúrbios do sono, transtorno do sono, elas têm dificuldades. Por isso que a Associação Brasileira do Sono está lutando para que a aula amanhã comece às 9 horas, que é o momento que você ouve muito. Antes do recreio fica assim, depois do recreio ninguém aguenta. Por isso que eu duvido que ele é disléxico, TDAH, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas a escola esquece de saber qual o horário que essa criança dorme, se ela está cansada, por quê? Se ela fica lá quieta, depois do recreio já está descansada, já ligou a tomada. Mas
É isso, gente, para vocês compreenderem, nós estamos tendo umas aulas, né, sobre dislexia, bem algumas pitadinhas, e estamos conhecendo a história da ABD através dessa grande, ilustre mulher, doutora Ângela Nico, né? Ela faz assim, né? Mas a gente precisa sim tirar o chapéu para essas mulheres que são pesquisadoras, né? Que são são coração, né? Coração, são profissionais, mas são coração, né? Perguntaram sobre letras, né? Todos os léxicos têm a letra feia. Eu vou responder A Então, maioria. é. Acho que o meu... 99% cá entre nós. A maioria. Eu acho A que o meu... criança que tenha... Lógico que tem uns que não tem, mas a gente vê muito isso, Ângela, na criança que é deficiente intelectual. Ele é copista, então a letra é bonitinha. Então a gente já consegue perceber muito isso, né? O disléxico, a maioria tem letra feia. O teu filho tem? O Davi, ele tem alguns garranchinhos, né? Mas dá para entender. Chega a ser, dá para entender. Não é garrancho. Olha aí, ó, ó. Não é garrancho. Tá bom, tá bom. Aí estão falando, a minha neta é disléxica, tem uma caligrafia linda. Né? A maioria tem, mas tem alguns que não tem. Aí depende se ele foi cedinho, fez a motricidade, que a escola também, né, Ângela, hoje em dia deixa a gente, mudam tudo, não fazem algumas coisas que eram importantíssimas, né? Principalmente a caligrafia no caderno, né? Então, isso já ajudava muito, mas assim, tem a idade certa. Né, a janela do aprendizado, se você passa dessa idade, né, que o cérebro, cada criancinha tem as suas etapas, né, se passa essa etapa é mais difícil, né, e ajudaria o disléxico. Gente, eu não consigo responder todas, né, as perguntas, tá? Né, doutora Ângela? E a gente tem que entender que nesse processo, né, todo, há uma imaturidade na dislexia ou no transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque falta controle inibitório, falta flexibilidade cognitiva, e isso tudo é que nos torna maduro. Tá? A frustração nos acorda para uma realidade. Eu passo a saber que eu não consigo tudo, tem limitação. Isso nos traz maturidade. E como, né, que a gente brinca que a gente é meio sem noção, a gente custa entender, né, o sentido de muitas coisas na vida por causa disso, tá? Então, por isso é imaturidade. Aí você fala assim, mas não é possível, você ainda não percebeu isso? A pessoa fala, não. Você acha que ela está brincando? Não percebeu mesmo. Não é isso mesmo, né? E tem que, assim, na intervenção, se ele tem dificuldade com a memória imediata, com a memória de longo prazo, você tem que mandar, você tem que treinar muito a memória imediata para ir para de longo prazo, que é aí que ele vai aprender, que ele guardou tudo. Então, a intervenção é muito importante, né, Ângela? É muito importante. Tudo não é importante. Gente, as pessoas têm que entender que não é só o diagnóstico, né? O diagnóstico é só a entrada, a intervenção, como a Ângela falou, não tem cura porque não é doença, mas é um transtorno, o próprio nome diz transtorno, significa que tem algo que prejudica a essa aquisição lexical. Então, aí, nós precisamos de quê? Nós precisamos de uma elaboração, nós precisamos de uma família cooperativa, nós precisamos de amigos dentro desse ambiente escolar que sirva de uma coluna para esses disléxicos. Porque, ao mesmo tempo que tem um sofrendo bullying, tem outro que está com ele falando, não, você é capaz, você é isso, você é aquilo. Sim, Por sim. isso que as salas em pares, né, as aulas em pares, elas entraram com muita força para isso. Porque isso auxilia muito. Sim, sim. Porque o disléxico também é bom em muitas coisas, né? Nossa. Ele é criativo, ele desenha. Assim,
como cada um é um, mas assim, a maioria é criativo, uns desenham muito bem, outros gostam até de ler. Então, a gente não pode tirar isso deles, né? Você tem que incentivar muito. Muitos falam para mim, tia, por que eu preciso aprender o inglês? Eu não quero aprender inglês. Eu falo, mas você não joga videogame? Que a gente já vai, né? Você vai precisar. Então, você precisa, cada um e cada um. E outra coisa importante, assim, é muito duro para eles, né? Então, a tua intervenção também tem que ser light, porque você vai bater na tecla, na dificuldade. Então, você entra no meu consultório, tem um monte de fantasias, de fantoches, para os pequenininhos, né? Para os grandes eu não faço isso. Mas aí você precisa ver que a ludicidade, eles aprendem muito melhor, muito melhor. Então, você não pode ser duro na intervenção. Tem que acolher, né, Ângela? Segurar no colo, né? E eles vão. É impressionante. Os pais ficam lá fora, nossa, como que ele está rindo lá dentro? Porque eles vão aprendendo e indo. Então, é maravilhoso, nossa. É maravilhoso, né, Ângela, a nossa área? Meu Deus do céu. Muito, 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 né? E como, né? Por isso que a gente precisa ter cuidado nessa fala, né? Pela questão da dificuldade de interpretação, pode ser do processamento auditivo central. Eu vi uma pergunta aí perguntando, o que é isso, gente? Nós ouvimos com os ouvidos, está aí. Mas a interpretação de que ouvimos está no cérebro, né? Então, isso é muito importante. Se está no cérebro, tem uma junção total. A Ângela já falou isso, tem uma junção. E nessa junção, a interpretação não chega. Então, você fala assim, Alho, ele entende bugalhos, e briga por bugalhos, porque ele entendeu bugalhos. Por isso que você fala várias vezes, e quando a pessoa não sabe, acha que está brincando. Ah, você está brincando comigo? Ou então, imitação, né? Os neurônios espelho. Você fala e repete. Porque ele não sabe. Então, a gente precisa tomar cuidado, gente. Tem vários sintomas. Não é só letras voando. Por favor, não é isso. Não é escrita em espelho, não é só isso, que é muito raro até. São só os pequenininhos, tem até explicação científica dura. A gente encontra, mas assim, isso não é uma característica da dislexia, né? Eu vi até uma pergunta, assim, eu só vou dar um exemplo, como que a gente passa da memória imediata para de longo prazo, né? Então, a gente faz muito por associação. Então, assim, no meu consultório tem um quadro, né? Então, um adulto falava assim, eu não consigo escrever chuchu, escrever com X, com CH, com J. O que eu faço? Então, eu falei assim, como que é o chuchu? Ah, o chuchu é uma planta. E como que ela cresce? Ah, ela se agarra na parede. Nunca mais ele esqueceu que chuchu é com CH. Então, você vai dando... E agora eu peço para o meu paciente, vamos pensar como que a gente vai escrever, que nem posso e poço, eles não conseguem, qual que é com C cedilha, qual que é com 2 S. O posso, você põe assim, os músculos, eu posso. Então, 2 S. O poço não tem o ganchinho, é o C cedilha. Então, você vai junto com a criança, com o adulto, chegando a essas conclusões, eles vão gravando. E outras coisas. Quando assim, como eu sou psicopedagoga, Ângela, eu peço para ele trazer o livro da escola para a gente ler junto. Em vez de dar um texto, eu já vou ajudando na escola. E todo mundo fala, psicopedagoga não é professor particular. Eu sei que não é, mas como eu não posso ajudar meu aluno assim? Não é aula particular, mas eu estou ajudando, vai ajudá-lo na escola, não é, Ângela? Então, você está usando o material dele na sua intervenção como vivência. Sim. Isso não é aula particular. Não é aula particular, então assim, também tem muitas outras coisas, né, Ângela? Então, mas é maravilhoso. Não? Uma coisa muito interessante que você trouxe significado, né? Uma das questões para essas memórias é dar
significado Sim. à intervenção. Se a leitura tem que ter um significado, as palavras têm que ter um significado, né? Aí sim, eles focam, como a Ângela falou, né? Vão gravar Se na não memória de tiver, longo prazo. isso, se não tiver, não adianta. Tá? É igual cursinhos. O cursinho é ótimo para dar dicas, né? Chama dicas, não? Como é que chama isso? É Eles dão dicas, por né? música, por música. Eles fazem, nossa, muitas associações para os adolescentes, né? Imagina. Então a gente tem que fazer com todo mundo, senão eles não conseguem. Não conseguem. E doutora Ângela, com Qual todo delas? esse... Doutora Ângela Nico. Qual delas? Eu vejo vocês fazendo ação no metrô, né, nas escolas, no museu, No Ibirapuera já fizemos. Ibirapuera, eu vi fotos, né? E com todos esses trabalhos, né? Eu vou por parte, tá? Poderíamos juntar essas duas perguntas, mas eu vou por parte, né? Com todos esses trabalhos, com a família e escola, vocês, toda a ABD, o SEDA, conseguem enxergar resultados positivos que têm beneficiado o disléxico? Muito. Não vou te dizer, assim, é trabalho de formiguinha, Marcos. Eu não vou te dizer que a gente atinge todo mundo, mas assim, a gente recebe muita coisa em volta, sabe? Assim, a gente fala, eu falo, não vamos desanimar, né? Então a gente faz, por exemplo, um congresso, um curso, vem pouquinha gente, não faz mal, né? Vai para essas grandes ações no metrô, né? Vem pouca gente, olha, mas se você assim sensibilizar já está ótimo, né? Não sei se para você também é assim, Ângela. Então, Isso é mesmo. importantíssimo isso. A gente não pode desanimar, não pode. Né? Que nem a gente esqueci de falar, a gente tem uma diretoria, todos voluntárias, eu também sou presidente voluntária, né? Assim, que todos se doam, ajudam a fazer tudo. E todos voluntários, e trabalham, e vê essas grandes ações. Também tem o Go Red, que é uma ação mundial, que a gente sempre está junto. Acabamos de escrever um livro mundial da dislexia, com parceiros da Inglaterra, que tem profissionais do Brasil, Raoni, Alexandre, tem um monte de gente. A gente é uma Global Partner da International Dyslexia Association. Nosso relatório é reconhecido no mundo inteiro, porque a gente recebe crianças do mundo inteiro para avaliar. Então, tudo isso é maravilhoso, mas então a gente tem que trabalhar muito, né, Ângela? A gente quase não dorme, né? E meus filhos ficam bravos. Mãe, para. Não, a gente não vai parar. Acho que eu vou parar só quando eu morrer. Não adianta, eu já falei. Sabe, às vezes as pessoas acham assim, né? Doutora Ângela, lógico que tem assim, doutora Ângela Matilde tem ali o seu ordenado como profissional, né? Mas também é voluntária. A doutora Ângela Nico também como profissional ali, né? Mas também tem o seu ordenado, mas também é voluntária, né? Muito ela fala mais, assim, né, Ângela? Elas falam assim que não param. Todo nessas formações. E às vezes as pessoas falam assim, né? Nossa, mas vocês também... Gente, falando dessas devolutivas, o que a gente consegue enxergar, nós enquanto grupos de pais, né? O que é uma das coisas agradáveis de escutar é quando um pai ou uma mãe olha para nós e diz assim, eu digo pelo grupo presencial que nós temos aqui em Londrina, de pais, né? Eles olham assim e falam assim, nossa, eu não estou mais sozinha. Né? O grupo online que nós vamos fazer também de pais de fora do estado, mas de outras cidades, mandam mensagens assim, nossa, não estou me sentindo mais sozinho. Né? Isso é gratificante. Né? Isso é, às vezes a minha esposa está aqui, ela fala assim, você chegou do primeiro turno, vai para o segundo turno agora, né? Que nem hoje é a live, mas daqui a pouco o pessoal manda mensagem, Marcos, né? Aí uma mãe, um pai fala, olha, meu filho, isso...
a gente vai com todo carinho tentando responder também. E essas mulheres aqui que também participam nas lives também buscam responder, gente. Calma, paciência com elas, né? Se precisar da gente, Marcos, se precisar essas perguntas, mandam para a gente vai responder para você. E qualquer coisa, a gente está sempre para todo mundo. Às vezes a gente não consegue responder na hora, porque é muita coisa, mas a gente responde, a gente ajuda, que é o que a gente precisa fazer. Ó, tem uma pessoa ali que ela da ABD, ela sempre me ajuda. Espero que ela esteja com vocês ainda. O Gustavo. Ah, nossa, tá. Gente, eu chamo de menino, tá? Esse menino me responde com todo carinho, com toda presteza, assim. Ô, Marcos, né? Olha, é assim, é assim. Ele me responde com muito carinho, né? É um menino abençoado. E, doutora Ângela Nico, e a associação, os integrantes, o que sentem ao presenciar esses resultados? Porque os resultados que vocês presenciam acabam sendo palpáveis, né? Por mais que as pessoas falam assim, a dislexia não é palpável. Peraí, opa, calma. Nós temos uma pessoa na nossa frente que ela é palpável e os resultados positivos também vão ser palpáveis. O que vocês sentem ao presenciar todo esse resultado? Então, uma coisa importante também na nossa equipe, né? Por exemplo, eu fiz curso de neuropsicologia, mas eu não sou psicóloga. Eu fiz lá na USP. Eu não tenho diploma. Então, todos os meus profissionais, a neuropsicóloga faz curso com a gente de processamento auditivo, faz curso, assistem, a gente precisa estar hiper integrado. Então, quando a gente vê, o caso é isso, a gente sabe que tem mais de 3.000 síndromes com dificuldade de leitura e escrita. Então, a gente estuda tudo sobre síndromes. Então, é muito gratificante quando a gente consegue fechar. Muitas vezes a gente não fecha. A gente, assim, a pandemia atrapalhou muito. Então, assim, as crianças vêm com muitas dificuldades. A gente, quando percebe que não tem o perfil de uma criança disléxica, é uma criança, assim, a gente fala, não, então vamos fechar com uma criança de risco, mesmo com 8, 9 anos, essa criança vai para a intervenção, para depois a gente fechar com certeza. Então, assim, é importante que essa equipe estude para depois, no resultado, como você falou, que a gente chegue bem, assim, aliviada, é isso que a gente é isso. Conversa com o neuro, com o oftalmo, conversa com todo mundo. Então, a importância é isso. Então, a gente, se a gente errou um dia, podemos ter errado, porque a gente também é humano, mas assim, a gente procura acertar muito e acerta, e consegue. Mas a gente precisa desse estudo, não parar de estudar, não é, Ângela? Então, você tem que estudar. A ciência está muito rápida. As pesquisas em diversas áreas, não é só leitura escrita, é cérebro, é audição, é visão, é tudo. Então, você não pode parar, você tem que ler artigos, você tem que estar sempre ali. Então, por isso que a gente fica feliz quando consegue fazer a nossa avaliação, quando consegue fazer o estudo do caso, e fica feliz de poder dar um resultado bom para os pais, para levarem para a escola. Então, assim que a gente se sente. Então, nossa, eu não posso falar de novo que eu amo trabalhar, que vai ficar até chato, né? Mas, assim, é maravilhoso. Sabe, né, Ângela? A gente não cansa. Não cansa. É muito importante. Pode falar. Uma pergunta que eu queria responder aqui. Por que para o disléxico é muito difícil aprender outro idioma? Por exemplo, a nossa língua, o português, a gente fala, é uma língua mais ou menos transparente. Quer dizer, o A é A, o B é B, mas o S não. O S tem 11 sons, né? 11 representações gráficas. Então, ela não é transparente, essa relação direta fonema-grafema. O finlandês é a língua mais transparente que tem. Agora, o inglês, que o nosso disléxico tem muita dificuldade, é a língua mais opaca que existe, que nem toda relação de fonema-grafema é igual. Por isso que o nosso disléxico tem dificuldade. Por exemplo, o nosso A é A, o do inglês o A já é E. Se ele não consegue absorver, aprender nossa relação letra e som, imagina o inglês, que é a língua mais opaca que tem.
Então, isso é uma explicação, tá? Então, por isso que, se o disléxico vai para uma aula de inglês, o professor tem que saber o que é dislexia. Senão, não vai conseguir ensinar essa criança, esse adolescente muito adulto. Agora eu não quero. A senhora está gripada? Estou com crise de asma. Nossa Senhora. Oh, Ó, e você fica bem, porque esse ano você não internou. Olha que coisa boa. Parabéns. Internei, Ângela, internei. Ah, meu Deus. Né, Marcos? Internei, fiz uma cirurgia enorme, mas estou aqui. Olha aí, estou aqui. Tanto que ele me convidou antes, eu não pude fazer, ainda estou em recuperação. Ainda tem mais coisas para fazer, mas eu estou bem. Isso que me deixa bem. Você nem Minha me cabeça falou. funcionando. Ha, Foi muito rápido, muito triste, mas eu estou aqui. É o que interessa. isso a senhora não vai fazer arte igual a doutora Ângela Matilde faz arte, tá? A doutora Ângela fraturou o pezinho ali, fez, não vai fazer arte, hein? Precisamos de vocês. Mas agora as pessoas falam assim, nossa, Marcos, agora você vem com uma pergunta tão alegre, agora você vem com um martelo na mão? Não, eu não venho com martelo, né? Vocês já pensaram em desistir? Nunca. Olha eu aqui, nem a Ângela, né, Ângela? Nunca. Não vamos, não é? Não vamos. Isso mesmo. Nós vamos morrer lutando. Vamos, eu já falei para os meus filhos, não adianta que eles ficam inconformados de tanto que eu trabalho. Eu falei, não adianta. Então, eles já não falam mais. Eu peguei por um exemplo de um filme que o Davi gosta muito, que se chama Até o Último Homem, né? Não conheço. Não conhece? Se tiver oportunidade de assistir, assistam, né? Até o Último Homem. E ele salva os seus companheiros de guerra. Ele não pega, ele é uma história real, ele não pega em nenhuma arma, né? Então eu tomei isso para o Dislexia Paraná, né? Até o Último Homem. Ai, né? quero assistir. Ir atrás de cada disléxico do Paraná, né? De cada um. Com muito Você me carinho, manda, respeito, Marco, por favor. manda sim. Esse Né? filme, O pessoal esse filme é lindíssimo mesmo. Ai, quero assistir. né? E agora nós já estamos encerrando, gente. Eu sei que vocês estão gostando. Né? Toda segunda-feira temos as lives, né, com pessoas maravilhosas. Né? Hoje foi Eu assisto sempre. maravilhosa porque são duas Ângelas que se conhecem de longas datas, né? E que têm histórias de muitas lutas, participam de workshop, Brain Connection, de muitos eventos. Mas antes de fazer a última pergunta, eu queria que a doutora Ângela Nico falasse dos eventos que a ABD vai fazer durante esse ano. Se pode falar? Sim, a gente começou hoje o nosso curso intensivo, né? Que é uma semana, das 8 da manhã às 6 da tarde, onde a gente convida os profissionais que estão, assim, na avaliação. Isso que a gente falou. Por isso que a avaliação tem que ser multidisciplinar, porque para aprender, você usa muitas áreas do cérebro. Então, tem a fono, tem a psicopedagoga, tem o processamento visual, tem o neurologista. Então, a semana inteira, eles dão as aulas, depois a gente dá aula de estudo de caso, também eles têm estudo de caso. E na semana que vem, é o curso só de intervenção. Então, assim, são os profissionais também especialistas em intervenção, que vão ensinar estratégias. Então, essas 2 semanas vão ser disso. E no fim do ano a gente tem o nosso congresso internacional junto com Portugal. Né? Nesse ano são essas 2 coisas. E depois a gente sempre tem o Go Red. Então, é uma semana também de ações, de entrevistas com outros profissionais. Então, mais ou menos é isso. Desse ano nós temos isso.
Ó, e tem E duas pessoas. participação em muitas lives, né, Ângela? Nós vamos ter o do TDAH, já começa a semana que vem. Depois tem outra live da Isso, dislexia. Então, a gente está sempre, é. não só E eu, tem depois, nossos outros profissionais da BD ó, que fazem também. tem também os eventos, né? O TDAH agora, Isso. depois o simpósio em São Paulo com o Jaime, depois no Paraná, né? A Ângela, quando ela assusta, ela está lá no grupo, ela fala assim, uai, já está lá. É uai. Tá Uai, com né, ela Ângela? lá, ela só pergunta, uai, assim, já está aí, Ângela. Oi. Doutora Ângela, doutora Ângela Nico, Uau. né? Está indo duas pessoas do Paraná, daqui de Londrina, que faz parte do grupo de pais, né? São duas profissionais que acompanham os grupos de pais, né? Para o congresso em novembro. Aham. Eu vou pedir para ela procurar a senhora, né? Lógico. Uma está na live aqui, que é a Érica, e é a Érica, uma psicopedagoga maravilhosa. Também tem a Daniele Pedrazani, também ela é uma psicopedagoga, uma profissional maravilhosa, ela está em estudo agora, ela está estudando, né? Está se aprofundando em dislexia ali também. A Érica também, ela também tá amando viver nesse universo da dislexia. São duas pessoas que estarão aí em novembro, Ah, eu ia tá? pegar. Eu quero que você sorteie meu livro. Deixa eu ver se ele está aqui. Peraí. Você sorteia para eles? Eu já recebi o livro e já li tudo. Ai, que bom. Ai, eu não estou com ele aqui. Ó, enquanto a doutora Ângela me procura, a doutora Ângela Matilde falou sobre o encontro, né, do TDAH, encontro marcado do TDAH, diagnóstico e intervenção multiprofissional e interface com educação e saúde. Organização, a mestra Alessandra e o doutor Rubens, neurologista, e a doutora Ângela Matilde. Eu vou ver se eu consigo, aqui ó, é o Instituto Ângela Matilde, Aprendizagem em Companhia, o NEA e o Instituto ABCW, RW Companhia e Andea. É isso, doutora Ângela? André. Andea. Isso, que estarão então, ó, dia 12 e 13 de julho, semana que vem, né? Então estejam preparados aí, né, para esse encontro. Doutora Ângela Nico. Eu não acho o meu livro, mas olha, o livro é Entendendo a Dislexia, que a Áurea, que é uma neuropsicóloga da BD, e eu escrevi. Você sorteia para os teus, quem estiver assistindo, aí você me manda o endereço que para eu mandar. Tá bom? Então, eu gostaria que a senhora escolhesse Como que eu vou uma pessoa. escolher? Ah, A eu não senhora sei. consegue ver aí os comentários? Não, Não não, consegue? passa Tem jeito. rápido, você não consegue sortear? Você vai ter que entrar no aplicativo sorteio para poder escolher. Eu vou te mandar um marco, você me manda teu endereço. Eu quero te mandar o nosso livro. Ó, então eu vou escolher uma pessoa aqui que ela entrou pela primeira vez, ela é professora, eu fiquei sabendo. E gente, para vocês entenderem, eu dou uma vasculhada nos Instagram dos professores para ver o que o professor faz de diferente para colocar ele lá no destaque. Né? O que ele faz diferente para ensinar as crianças, para que elas possam gravar, possam se emocionar com o aprendizado. Então eu quero sortear a Vivis.Rocha, porque é uma professora que eu vi o Instagram dela, e é uma professora assim que é muito alegre, descontraída. Então, vivis.rocha.18. Tá? Então, você pede o endereço para ela mandar para você e o teu endereço. A Ângela já tem o dela, né, Ângela? Então, Isso. Tá. é um livro bem básico sobre a dislexia. Muitos pais na BD compram para dar para cada professor, né? E hoje, lá no nosso curso, acabou tudo. Né? Porque já, nossa, tchum, acabou. Agora temos que pedir mais para. É da Rograph, pedir mais para enviar para a gente. Mas aí você me manda, tá bom, Marcos? Tá, mando. E agora, a pergunta.
que com todo esse conhecimento, esse caminhar aí na profissão, quais conselhos a senhora sendo uma profissional, integrante da ABD, dá para as famílias, educadores, médicos e gestores públicos, no caso os políticos? Eu acho que o principal é você saber o que é a dislexia. Então, fazer os pais fazerem curso para os pais, todos deveriam saber, né? Muitos pais mandam os professores fazerem os cursos com a gente. Então, eu acho que assim, o meu sonho, né, Ângela, é capacitação para o professor. Que o professor é muito importante para reconhecer esses sinais e depois encaminhar para uma avaliação e receber essa criança, né? Então, isso é importantíssimo. Então, eu acho que a primeira coisa é todos esses profissionais, né, o neurologista, saberem o que é a dislexia, né? Então, por isso a importância das nossas lives, dos nossos cursos gratuitos. Então, todo mundo hoje em dia tem tudo na mão, não é, Ângela? Então, isso é importantíssimo, né? Isso. E depois, muitas vezes, a classe é muito grande, o professor não percebe uma dificuldade do filho. O pai, se perceber, conversa com a escola, com o coordenador, encaminha essa criança, né? E também os professores, percebendo alguma coisa, a mesma coisa, para fazer um diagnóstico. Quanto antes, melhor. Muito melhor. Porque essa criança pequenininha vai muito mais rápido, não vai ter cura. Mas eles melhoram muito, vocês não... Quer dizer, nós sabemos, né, Angela? Assim, é maravilhoso. Só que o tratamento, aquilo que eu falei de novo, é longo, é demorado. Essa criança agora tem férias, ela volta, ela esquece um monte de coisa. Então, tem que ter muita paciência, muito amor, muito carinho. E os pais também têm que saber, né, o que é a dislexia, para saber como lidar, como a Ângela falou, né? Você tem que saber como lidar com seus filhos, né? Então, eu acho que a capacitação, né, o professor aprender todos, mesmo os políticos, agora a lei saiu. Aqui em São Paulo, secretarias de educação já nos procuraram, só que umas que nos procuraram, só eu que dei aula, outras a gente já deu em equipe, né? Então, é maravilhoso você dar aula para professor. A gente dá aula para ETEC também, né? Que tem muitas ETECs, né? Assim, então, então, cada vez mais a gente tem que falar e disseminar, que quanto mais pessoas souberem, né? Então, eu acho que é isso. Vejam como é tão importante buscar informação, que professores de Colônia Leopoldina, né, região de Maceió ali, estão procurando o Dislexia Paraná, perguntando se a gente dá curso, né, sobre dislexia. Eu falei, olha, vamos conversar mais, né, vamos estruturar tudo isso, porque nós precisamos entender o que vocês precisam, o que vocês querem, né? É do início? Então vamos do início. Mas isso requer, não é somente em uma palestra de 40 minutos que vai se falar, né? Requer um caminho. Vamos traçar um caminho juntos, né? Você vai traçar um caminho. Não, vamos traçar um caminho juntos, porque quando falamos juntos, a pessoa já entende, ó, a dislexia tem que estar juntos, né? Junto família, junto escola, junto medicina e aí por diante, né? Porque é um trabalho em conjunto. Em conjunto. Né? A gente está nessa, né, Ângela? Vamos lá, né, Ângela? Vamos que vamos. Doutora Ângela Matilde, quer fazer algumas considerações finais? É que para a gente não tem final. Exatamente. Para nós não tem final. Doutora Ângela Nico? Nossa, que emoção estar aqui com vocês. É muito bom, né, a gente falar disso e falar que, nossa, o caminho está aí, né? Eles chegam lá, eles chegam nas universidades, eles vão ter que se esforçar mais por causa de memória, de outras função executiva, mas eles chegam lá. Então, bem orientados, fazendo avaliação e bem orientados, uma boa avaliação dá um caminho bom para essa intervenção.
né? Então, por isso dessa importância também. Então, eles chegam lá, os pais que estão nos assistindo, os professores, vocês vão ver. Então, vocês precisam só desse caminho que muita gente mostra, né? Que existe muitas associações, não há só a ABD, existem muitas associações, né? Então, procure uma equipe multi-interdisciplinar para ajudar. Doutoras Ângelas, quero agradecer por esta noite tão agradável. E uma coisa que eu vi aqui é que, em alguns comentários, que foi uma live com muita paz, né? Que trouxe paz aos corações. Eu vi um comentário ali, essa live trouxe paz ao meu coração. Que bom, né? Que bom, porque esse é o intuito também, de trazer informação para tirar, muitas vezes, as famílias daquele profissional daquela parte obscura, né? Eu, Marcos, não sei de tudo, mas quando a gente junta com a doutora Ângela Matilde, doutora Ângela Nico e os demais que vão passando por aqui, a gente consegue pelo menos ser um pouquinho de luz, e que sejamos assim, luz na vida de cada um, né? Isso. Então possamos ajudar. E, gente, curte lá o ED, curte o SEDA, curte Aprendizagem Companhia, curte o IPAM, curte os nossos pessoais, para vocês ficarem sabendo, né, dessas informações, né? Curte o Dislexia Pará, porque é através desses veículos que a gente coloca as informações lá, né? Sim, sim. Todas as associações de dislexias do Brasil todo, né? Todas estão... A gente está muito unido. Então, um ajuda o outro. O Brasil todo, né? Um vai ajudando, vai abraçando, vai entrelaçando, vai trazendo informações. Então, é para isso, é como eu disse para uma mãezinha, nós precisamos fortalecer os papais e as mamães aqui, para que vocês entendam o que é a dislexia. E os pais têm muita força para a lei. Com a lei foram os pais que movimentaram. Então, vocês precisam se unir. Exatamente. Então, muito obrigado por esta noite de paz, né, nos corações, de luz para as pessoas. Muito obrigado. E que vocês tenham uma noite agradável e de descanso, doutoras Ângelas. Oi? Precisamos de leis. Letícia, nós já temos leis, meu bem. Tá? Leis bem novinhas aí. Então, como a doutora Ângela Matilde falou, siga todos os canais ABD, do SEDA, IPAM, Ângela Matilde, né, Dislexia Paraná, NEA. Mães do Brasil Dislexia, o NEA, Instituto ABCW-RW, né, o Mato Grosso, Dislexia Mato Grossense, e por aí, né, Bahia, todas. Dislex Bahia, Mato né, Grosso. tem Mato Grosso, São Paulo, né, o Dom Lexia, né? O Dislex Club, que chique. Dislex Club, Tem muita gente. Então, assim, gente, para vocês entenderem... Tem muito trabalhando, né? Sim, tem muitos debates que estão ainda em volta da lei, né? Que a gente, às vezes, cada associação, cada grupo coloca ali, né? Mas todos entendam uma coisa, todos se conversam muitas vezes, todas as vezes, porque às vezes acontece uma perguntinha sobre lei, aí, gente, tira uma dúvida sobre essa lei, é isso? Não, não é isso, né? É aquilo? Não é aquilo, né? Porque todos, para que não haja uma desvirtuação da lei, né? Entendam, tá, gente? Então sigam esses nomes que a gente está falando, aqueles nomes que a gente compartilha. São instituições sérias, que pesquisam, né, Ângela, que estudam. Então, eu acho que aí você pode confiar. Muito obrigado. Você vê um dos pequenininhos ali atrás, ó, o Pedrinho. Esse é o mais novo, né? Quantos anos, Marcos, esse? Esse tá com 5. Ai, que pequenininho.
Muito obrigado, mulheres guerreiras, especialistas, pesquisadoras. Precisamos, como disse a grande professora, né, aqui a Vanessa Valério, disse assim, precisamos de mais Ângelas assim, né? Muito obrigado a vocês. Obrigada, Marcos. Nossa, muito bom. Obrigada, Ângela, pelo encontro. A gente não tem tempo nem de se ver, né, Ângela? Mas já valeu. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Obrigada para todos que Obrigado. assistiram. Mas quando eu vou a São Paulo, eu sou muito bem. E nós vamos. A Ângela vem sempre no Break Connect. Então, opa! Tchau.